Olá, tudo bem? Quer assistir aos nossos programas anteriores? Então corre lá na nossa página no YouTube, no canal da TV Cidadã, curta os nossos vídeos e ative as notificações. Tenho certeza que você vai adorar. Certamente você já recorreu à acupuntura, aromaterapia ou massagens para tratar, prevenir ou atenuar alguma dor. Mas você sabia que o SUS oferece essas terapias gratuitamente? As PICs, Práticas Integrativas e Complementares, possuem uma série de tratamentos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir e tratar diversas doenças como depressão e hipertensão. Ao todo, o SUS oferece 29 procedimentos à população, fazendo do Brasil o país líder na oferta dessa modalidade na atenção básica. Essas práticas são um investimento em prevenção à saúde para evitar que as pessoas fiquem doentes. Inclusive, o governo do estado possui um projeto de estruturação, consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos locais para a produção de plantas medicinais e fitoterápicos em Alagoas. O APL garante o acesso às plantas medicinais e auxilia na erradicação da miséria em Alagoas. Para falar sobre esse assunto, convidamos a farmacêutica Erivanda Meirelles, da Secretaria de Saúde de Alagoas, e Rick Klein, professora de yoga, que vai explicar os benefícios dessa prática para a gente. No TCE em Pauta de hoje, você vai acompanhar também uma entrevista com o diretor de engenharia, Daniel Pereira, sobre a Resolução 008 de 2015, que fala sobre o controle externo das obras públicas pelo TCE. O programa está incrível, não saia daí, a gente já volta. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares foi criada em 2006. Desde a sua implantação, o acesso aos usuários tem crescido bastante. Aqui em Alagoas, 32 municípios já utilizam práticas integrativas no tratamento de pacientes de atenção básica de saúde. Vamos saber um pouco mais sobre as PICs e as terapias na entrevista com Erivanda Meirelles, farmacêutica da Secretaria Estadual de Saúde, e Rick Klein, professora de yoga. O TCE em Pauta dessa semana está falando sobre as práticas integrativas e complementares que são auxiliares no tratamento e na prevenção de algumas doenças. E para falar melhor sobre isso, nós convidamos a Erivanda Meirelles, ela que é farmacêutica da Gestão de Saúde do Estado, e vai explicar para a gente como funciona a questão das PICs, onde você tem acesso e como você vai proceder para melhorar a sua saúde. Erivanda, seja bem-vinda ao TCE em Pauta. Vamos conversar sobre as PICs. Sim. E sobre o projeto, né, do APL, Sim. que é do governo do estado em parceria com a UFAL, né? Sim. O governo criou em parceria com a UFAL esse projeto para o fortalecimento dos APLs para a produção de fitoterápicos e plantas medicinais, né? Sim. Que são a base dos tratamentos das terapias, das práticas integrativas e complementares, né? Qual é o objetivo desse projeto? Sim, então, o projeto ele foi criado em 2012 e ele vem se desenvolvendo ao longo desse tempo. O objetivo desse projeto foi atender as recomendações da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no tocante à fitoterapia, no tocante ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos. Então, foi feito um projeto numa parceria com a UFAL, com o COSEMES, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, a Secretaria de Agricultura. Então, esse grupo de profissionais, de professores, ele elaborou um plano de trabalho que pensou desde o cultivo das mudas, dessas plantas de espécies que já fazem parte da lista de plantas de interesse para o SUS, e toda a cadeia de processamento até que o usuário do SUS tivesse acesso a essas plantas medicinais ou a esses fitoterápicos. É um projeto que beneficia não só a população que vai ter acesso aos tratamentos, como a quem produz. Sim. Né, essas plantas medicinais e os fitoterápicos. Né? O modelo, né, de arranjo produtivo local foi proposto pelo Ministério justamente para dar sustentabilidade ao projeto, no sentido de que o envolvimento dos agricultores que já trabalhassem
com o cultivo de hortaliças, por exemplo, que a vocação para o cultivo de plantas medicinais já vinha desse grupo que hoje cultiva hortaliças, né? Que tem um APL de horticultura, que já é bastante estruturado aqui em Alagoas. Então, esses agricultores, eles já teriam um conhecimento do cultivo orgânico, né? Porque o Ministério ele prevê que o cultivo de plantas medicinais tem que ser totalmente livre de agrotóxicos. É verdade. Então, esse modelo serviria justamente para gerar renda, inclusive, né? Para incentivar a agricultura familiar. Então, foi pensado o plano de trabalho desse projeto, ele pensou em cada detalhe no sentido de levar o fitoterápico para os usuários do SUS e, ao mesmo tempo, gerar renda para o agricultor. Que maravilha. Você acredita, Erivanda, que as PICs, elas são fundamentais no processo de cura e tratamento de algumas doenças? Olha, as PICs, né, são práticas integrativas e complementares ao SUS. Então, são procedimentos que vêm para somar. A gente não orienta que o usuário da medicina tradicional, por exemplo, ele por conta própria, deixe de fazer uso, por exemplo, de um medicamento alopático e passe a fazer uso de um fitoterápico somente. Então, são práticas que elas são inseridas no Sistema Único de Saúde como complementar ao modelo que já existe. Ao tratamento, porque é importante, né, você ter essa consciência de que os tratamentos alternativos, como o nome já diz, ele não invalida o tratamento tradicional, acompanhamento do seu médico e das medicações que você toma. Isso. Né? Isso é importante. E no caso, né, como são 29 práticas atualmente que fazem parte das PICs, uma delas, no caso, a fitoterapia, que nós estamos tratando aqui, as pessoas, às vezes, elas tendem a imaginar que por ser natural não faz mal. E no caso da planta medicinal, como são compostos químicos, tem que se ter muito cuidado com o uso, inicialmente, se aquela espécie realmente é a que você está querendo utilizar, porque a gente sabe que tem muitos usos, muitos nomes populares. Isso. Uma mesma planta, às vezes, difere com relação aos nomes. E com relação à dosagem, com relação para que é a indicação que já tem uma comprovação científica daquela planta. Ou se tem alguma contraindicação com relação a uma outra condição que você tenha. Sim, com que pode certeza. piorar o quadro. Pode, sim. Existem plantas que elas podem somatizar, né, elas podem potencializar o efeito de um medicamento alopático, por exemplo. Então, tem determinadas plantas que o hipertenso deve evitar, que a grávida deve evitar, o idoso, as crianças, o diabético. Então, as PICs, elas têm toda uma fundamentação científica também para que seja oferecida aos usuários do SUS. Entendi. Por isso que a Secretaria Estadual de Saúde, ela tem incentivado que os profissionais dos núcleos de apoio à saúde da família, os que dão apoio à equipe de saúde da família, que eles levem isso, né, de uma forma complementar no dia a dia dos usuários do SUS e que façam isso de forma integralizada ao modelo de saúde que já existe. Entendi. Cite alguns exemplos de práticas integrativas. Aqui em Alagoas, por exemplo, a gente tem a fitoterapia, como eu já falei, a homeopatia, temos a acupuntura, temos o reiki, massoterapia. Então, os municípios maiores, por exemplo, Maceió e Arapiraca, eles são um dos 32 municípios que vêm ofertando aos usuários algumas das PICs. Então, são 32 municípios que oferecem PICs hoje em dia, né? Atualmente, sim. Né? E esses municípios, eles têm que, nos seus quadros profissionais capacitados, inclusive para desempenhar, né, esse tipo de procedimento. Então, é importante, né, que os municípios, eles, à medida que queiram ofertar esse tipo de serviço, que eles busquem a Secretaria Estadual de Saúde para ver quais são os critérios, ver qual é o passo a passo, qual o caminho, como que vai se dar esse financiamento, né, para garantir que esse procedimento realmente seja
que as pessoas tenham acesso a esse tipo Claro, de porque é muito procedimento. importante. Quando você previne Sim, doenças, você trata a saúde da sua população, não Sim. cura de doenças. Então, a ideia não é deixar que as pessoas cheguem a ficar doentes, sim, né? E com principalmente certeza. essas práticas alternativas, elas também visam muito a prevenção, Verdade. né? Então, se você no seu município quer cuidar melhor da sua população, procura a CESAL para implementar isso no seu município e na sua cidade, porque é importante, Verdade. né? É fundamental, eu diria, né? Erivanda, o projeto também abrange a capacitação de profissionais na área da saúde, não é isso? Sim. Inclusive, já foram realizados 2 seminários para, né, atender a demanda da primeira macro-região, a gente fez em Maceió, e da segunda macro-região foi feita em Arapiraca. Então, nesses eventos, a gente contou com a participação dos profissionais de saúde, dos prescritores, né, que são os médicos, enfermeiros, odontólogos, os farmacêuticos também estavam presentes, os profissionais dos núcleos de apoio à saúde da família e também os profissionais da área da agricultura, ou seja, os agrônomos, os técnicos agrícolas, além de representantes da coletividade, dos próprios usuários. Nesses eventos, a gente procurou discutir as bases científicas do uso de plantas medicinais, a importância do uso racional dessas plantas, da forma correta do cultivo e das consequências pelo uso irracional de plantas medicinais. Então, além desses seminários, a gente também vai realizar curso de capacitação para esses 2 grupos de profissionais. Inclusive, este ano, nós estamos apresentando uma proposta de fazer um curso semipresencial. Um curso onde os profissionais venham para um encontro presencial aqui em Maceió e eles possam, através da plataforma Educa CESAL, que é uma plataforma própria da Secretaria Estadual de Saúde, que eles possam fazer as tarefas e estudarem com relação ao conteúdo que vai ser ofertado. Super importante, né? Então, eu sou uma terapeuta, trabalho com uma prática, uma das práticas integrativas e Sim. quero prestar esse serviço, eu Sim. procuro a CESAL, Sim, né? Para sim, poder se passar ela pela for- capacitação. Sim, se ela já for da Secretaria Municipal de Saúde, ela pode procurar do município dela. E se o município já tiver cadastrado, o município vai nos procurar e apresentar a demanda de capacitação para aquele município. Ótimo. E a Secretaria Estadual, ela está estudando quais cursos irão ser ofertados primeiro e montar, né, de acordo com a quantidade de profissionais que desejem serem capacitados. Maravilha. Por exemplo, eu estou em Maceió, sou moradora de Maceió e eu gostaria de fazer uso de uma dessas práticas, Sim. né? Aonde que eu busco, onde que eu posso ir para poder ter acesso a elas? Esse grupo que a Secretaria de Saúde Estadual, né, está conduzindo, que é um grupo para formar a rede de PICs em Alagoas, esse grupo ele contempla várias instituições, inclusive a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, ela tem uma coordenação de PICs e ela já tem, né, ela tem mapeado todas as unidades que oferecem esse serviço, e inclusive eu posso citar o PAN Salgadinho, que já oferece acupuntura, Olha. que já disponibiliza medicamentos, né, fitoterápicos, inclusive tem uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió com o SESMAC, para que esses fitoterápicos tenham um controle de qualidade adequado, né, que eles possam ser ofertados, passem a ser ofertados, produzidos aqui, no nosso estado, na nossa capital, e com a mesma garantia de um medicamento industrializado. Maravilha. Então, as pessoas, né, procurem as unidades referências, as unidades em que elas já estão habituadas, e procurem saber quais são as práticas, horários e disponibilidade, né, desses profissionais. Nossa, que ótimo. Então, se você aí na sua cidade está precisando fazer yoga, acupuntura, massagem, entre outras terapias, tente procurar o PAN do seu município, a Secretaria Municipal da sua cidade, para você saber se já está oferecendo, e se não estiver oferecendo, pode passar um e-mail para a Secretaria de Saúde também para falar, não sim, pode, eu posso Erivanda? passar o telefone, o 3315-2874,
Tem a coordenação das PICs, que a responsável é a Lúcia Cioli, e vocês vão poder ter todas as informações necessárias para, né, aderirem a ofertarem mais esse procedimento. Que ótimo. Erivanda, quero agradecer a sua presença, que é o TCE em Pauta, e eu acredito que a partir de agora as pessoas já tenham mais conhecimento de que isso existe e que não precisa pagar por isso, porque muitas vezes as pessoas querem fazer, mas acham que tem que pagar e elas não podem, né? Não têm acesso por conta do lado financeiro, Sim, né? não, inclusive, só para finalizar, é que no caso do projeto de fitoterapia, nenhum fitoterápico pode ser vendido ou comercializado. É bom registrar isso, né? Sim, todo o produto ele vai ser ofertado pelo Sistema Único de Saúde de forma gratuita. Então, esse projeto ele já levou mudas para 20 municípios, então esses municípios já podem começar esse trabalho, doando as mudas, fazendo um trabalho educativo nas escolas, com o próprio grupo do NASF, abrindo, né, criando acesso para que as pessoas possam cultivar suas plantas em casa e possam saber a forma correta de utilizar. Erivanda, existem iniciativas voltadas para o financiamento dessas práticas nos municípios? Bem, há algum tempo as práticas integrativas elas têm sido financiadas com o recurso que já faz parte do piso de atenção básica. Mas com relação à fitoterapia, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele tem aberto chamadas públicas para a seleção de propostas. Inclusive, nesse momento está aberta uma chamada pública, vai até o dia 28 de julho, até domingo, onde o Ministério está recebendo propostas tanto dos municípios quanto das secretárias estaduais de todo o país, no sentido de apresentar, de selecionar projetos para o desenvolvimento, para implantação de farmácias vivas ou até farmácias vivas com manipulação de medicamentos fitoterápicos. Então, os municípios que têm o interesse, eles podem acessar o site do Ministério da Saúde e virem lá quais são os critérios que são determinados e de acordo com as possibilidades, o município pode apresentar proposta. Isso seria muito importante, porque iria corroborar com esse processo que a CESAL, esse projeto que a CESAL já vem trabalhando, que também foi um financiamento do Ministério da Saúde, com a contrapartida da Secretaria Estadual. Então, são projetos de 2, 3 anos de andamento e que fortaleceria toda essa rede de fitoterapia, do cultivo de plantas medicinais que nós queremos, né, que crie corpo aqui no estado de Alagoas. Erivanda, muito obrigada. Nós que agradecemos. E espero contar com você aqui mais vezes. Pode ficar certa disso. Obrigada, gente. O TCE em Pauta dessa semana está falando sobre as práticas integrativas e complementares que são oferecidas pelo SUS à população. Para falar sobre uma dessas práticas, a yoga, convidamos a professora de yoga Ricky Klein, que tem um estúdio aqui em Maceió e que vai explicar para a gente os benefícios da yoga para a sua saúde. Ricky, seja bem-vinda. Muito obrigada. Ao TCE em Pauta, que bom. Obrigada. Vamos conversar sobre yoga? Vamos sim. Ricky é canadense, ela está há 6 anos no Brasil e já tem esse português maravilhoso que a gente vai conferir agora, né? Muito obrigada. Ricky, como a yoga pode ajudar a gente no processo de prevenção e cura de doenças? Sim, então, yoga tem vários benefícios. Uma parte é o corpo físico, né? A parte de equilibrando o músculo, tudo isso. E também tem a parte de nosso corpo energético, tá? Então, a gente trabalha essa parte energeticamente falando para aliviar estresse, dores no corpo e também aliviar muito a ansiedade, que hoje em dia é algo que está bem, né? Relacionado às doenças, com né? certeza. Então, na prática de yoga, você vai encontrar vários níveis, modalidades também que ajudam. Então, vai depender da aluna. Às vezes as pessoas chegam e falam para mim, eu estou procurando uma prática que vai aliviar dores que eu tenho no corpo, ou estou procurando algo que vai aliviar estresse e ansiedade que eu estou sentindo nesse momento na minha vida. E eu vou indicando a turma, a aula, a modalidade, né, certo para a pessoa.
Eu mesma sou uma pessoa que pratico yoga com a Ricky e já posso perceber melhoras no meu corpo, na minha saúde como um todo. Ricky, a yoga pode ser praticada por qualquer pessoa em qualquer idade? Sim, pode, com certeza. Claro que tem algumas coisas que a gente tem que perguntar como professora. Eu sempre pergunto aos meus alunos se tem algo no corpo que eu vou considerar sempre quando eu estou indicando a turma certa, como falei, a modalidade certa. Certo. Mas sim, tem aulas para gestantes, tem aulas para crianças no estúdio, pequenininhos, tem aulas para todas as idades. Que bom. E quais seriam essas modalidades de yoga, Ricky? Então, eu trabalho com uma modalidade chamada Hatha Yoga, que é uma modalidade bem completa, vamos falar. Também eu trabalho com Ying, que é uma modalidade muito de cura. Segue as linhas de os meridianos no corpo de Shiatsu e medicina chinesa. Então, essa turma, por exemplo, eu iria indicar para alguém que está precisando aliviar muito dor no corpo. Se tem dor muscular, se tem músculo que está bem travado e precisa alongar bem, essa aula é fantástica. E também trata esses meridianos de acupuntura, de medicina chinesa. Através dos movimentos, a gente usa acessório, um bloquinho de yoga, cinto que ajuda a alongar. Então, a gente está tratando muito mais do que o corpo, a gente está conseguindo alcançar até os órgãos. Né? É bem interessante. E cada órgão é ligado com uma emoção. Então, tem como montar uma aula que é bem específica. Vamos tratar hoje, vamos trabalhar hoje essa questão de tristeza. Vamos tirar essa energia do nosso corpo através de yoga. Também temos Aerial Yoga, que eu não sei se talvez as pessoas estão percebendo que está entrando na moda agora, mas não é nova, na verdade. Eu trouxe para cá. Para Maceió, são panos, o tecido pendurado no teto, né? E a gente consegue fazer posições de yoga lá no tecido, como se fosse um head. Tem pessoas que acham essa modalidade muito mais difícil, mas na verdade a gente consegue até fazer posições mais avançadas como iniciante por conta do apoio do tecido. Então é algo bem interessante. E a parte física ajuda muito a estalar, abrir, alongar a coluna, porque a gente faz algumas coisas cabeça para baixo. E dá um pouquinho de medo, mas é acessível. Mas é até bom, porque ajuda a gente a se libertar de alguns medos, né? Sim, não, é fantástico. É uma confiança. Estou vendo as crianças, nossa, evoluindo tanto no tecido e ganhando esse confiança, os olhos brilham, é muito lindo. Eu imagino. Você já falou que o estresse, né? Sobre o estresse que é tratado na yoga, né? Ela é uma aliada, né, da saúde para evitar o estresse, né? E melhora como um todo. A aromaterapia também você faz, né, no estúdio. Como que a gente consegue conjugar a aromaterapia com a yoga para melhorar a doença? Por exemplo, eu vou trazer uma doença bem hard aqui, por exemplo. Eu tenho câncer. Lógico que a pessoa não deve, a gente está falando muito aqui, não deve deixar de lado o tratamento convencional, nem uma consulta com o seu médico para só tratar com as práticas integrativas que, como o nome já diz, são complementares. Elas não resolvem totalmente esse problema porque precisam ser cientificamente comprovadas ainda. Né? Mas, ao mesmo tempo, há estudos que comprovam os seus benefícios no tratamento coadjuvante dessas doenças. Então, por exemplo, eu tenho câncer e eu quero melhorar o meu estado de espírito, o meu estado até da saúde mesmo como um todo, né? A yoga e a aromaterapia, elas são coadjuvantes nesse processo? Sim, com certeza. Eu acho que qualquer doença, né, sempre traz um pouquinho de tristeza, é difícil para qualquer pessoa, a família ao redor também que está, né, envolvida na cura da pessoa e ajudando a pessoa. Então, tanto para a pessoa que está lidando com uma doença, quanto para a família, amigos ao redor, colegas do trabalho, yoga e aromaterapia, os dois têm como criar uma mescla de relaxamento, de cura. E tem algumas bem específicos, alguns cheirinhos, óleos essenciais, né, que você pode usar para aliviar estresse, tem um para aliviar tensão, por exemplo, para aliviar estresse, qual seria o óleo essencial? Eu gosto muito de usar lavanda.
para estresse. Lavanda também ajuda muito com sono. Então, quem tem insônia, é muito bom usar lavanda antes de dormir. Um pouquinho nas mãos, abre as narinas, né? Recebendo o cheirinho. E também pode usar um difusor na sua casa, perto da sua cama. É importante verificar que os óleos estão puros. Tá? Tem algumas marcas específicas que qualquer coisa alguém pode entrar em contato. Eu posso que não tem álcool, né? Que não tem, às vezes é o aroma mesmo, não é da planta, isso é bem importante. Isso. Então, comigo, assim, no meu estúdio, quase todas as aulas eu vou abrir a aula. Eu vou começar a aula usando um óleo essencial. E para mim, o que é bem importante é usar o alecrim. Adoro usar alecrim. Alecrim é ótimo. Abrir muito nossa respiração. E como a prática de yoga, uma parte bem fundamental, né, é a respiração. E também desperta um pouquinho o corpo, entendeu? Abrir, desperta, mas também, ao mesmo tempo, dá uma sensação de expire, relaxe e chega para conseguir, né? É um relaxamento para você enfrentar o dia. Isso, exato. Né? Para você enfrentar o dia com calma, mas com energia. Você pode usar em qualquer momento do dia, na verdade. Hortelã também é bom para dar aquela... né? Às vezes eu uso uma laranja doce, eu acho fantástico para acordar da manhã e dar aquele energia que você está precisando. Então, quando os alunos chegam no estúdio, eu estou sempre lendo, na verdade. Vou ler a energia da sala. Tem dias chuvosos, né? A gente está passando por essa época, esse clima meio instável. Instável mesmo. Então, às vezes aquela nuvens, tudo cinza, chuva, dá um pouquinho de... A gente tem menos motivação, vamos falar, para sair da casa e fazer essas coisas. Então, tem até cheirinho que você pode usar, um óleo, uma coisa cítrica que vai lembrar você de verão e acordar e ter essa energia, né? Mesmo que o sol não esteja aparecendo, isso, né? E, Rick, como que a yoga entrou na sua vida? Nossa, eu dancei balé minha vida toda, desde pequenininha. Até cheguei num nível onde eu estava numa companhia, viajando no mundo. E, infelizmente, eu machuquei meu pé. E eu precisava aposentar um pouquinho mais cedo do que eu queria. Eu estava numa fase, na verdade, com 19 anos, meio difícil na minha vida, né? Uma transição. Ok, eu vou para a faculdade, eu vou mudar um pouquinho. E foi minha mãe. Ai, que saudades, né? Ela tá lá no Canadá. Então, foi minha mãe que... Vamos fazer uma aula de yoga, eu acho que é algo que seu corpo vai gostar. E ela tava espertinha, né, mãe? Pensando mais na parte mental, a respiração, vamos acalmar, vamos preparar você mesmo para essa Isso foi um gatilho de estresse na sua vida? Foi. Né? Foi você muito deve ter ficado forte. muito triste, né? Foi saindo um mundo e pulando para outro. Assim, um dia para outro, eu não estava, né, entendendo o que estava acontecendo. E então eu fui fazer yoga pensando na parte física. Eu vou alongar, eu vou fortalecer, não vai machucar meu pé, que eu machuquei, né? Vai ser algo acessível para mim. Mas o que eu achei foi a parte mental, espiritual, a respiração, tudo isso que eu apaixonei por yoga pelo esse lado, né? E depois faculdade eu estudei outras coisas, marketing, comunicações, eu adorei minha formação, mas eu tinha alguma coisa faltando, eu decidi ir para a escola de yoga, eu me formei com uma órgão chamada Yoga Alliance, que é internacional, e virei professora de yoga e comecei a dar aula de yoga. E hoje em dia, graças a Deus, eu consigo usar os dois, né? Eu faço marketing para minha empresa e também tenho tanto amor para cuidar meus alunos e ver a evolução em cada um. Nossa, que interessante. Você vê que a história de vida da Rick, ela traz um pouco do conceito da yoga, né? Que você tá passando por uma situação de estresse, de frustração muito grande, né? Muito grande. E a yoga conseguiu colocar a Rick num eixo. Exato. Né? Achei equilíbrio mental, novamente. Nesse equilíbrio que muita gente busca hoje em dia, e a gente tem que falar sobre isso, sabe? Isso. Porque o estresse, ele não pode dominar a nossa vida. Né? E vai dominar se a gente deixar. Se deixar, né, com tanto celular o dia inteiro, e muitos afazeres, muitas coisas, e acaba que a gente não dá atenção ao nosso corpo, e muitas vezes ele grita, ele fala, nossa, eu preciso da sua atenção, e a gente não dá. E a yoga, ela ajuda muito nesse processo, e é bom
que é uma prática que agora o SUS está oferecendo para as pessoas de baixa renda, as pessoas que não precisam da atenção básica, e que é um tratamento complementar ao tratamento convencional de qualquer outro tipo de doença. E mesmo que você não esteja doente, a yoga, você pode fazer uso da yoga para prevenir. Com certeza. Eu sempre falo sobre isso. Eu acho que prevenção é muito mais importante até às vezes, porque a gente tem como montar essa prática na nossa vida, e o que você vai aprender na aula, você vai usar diariamente. Eu sempre pedi para meus alunos, tenta, 5 minutinhos por dia só para sentar, fecha os olhos, conectar, focar somente na respiração. Isso já é yoga, você já está praticando yoga se você senta por 5 minutos e se cuidar um pouquinho, clarear a mente, né? Essa é uma dica sua, Isso, né? Que a pessoa pode recomendo fazer muito. antes de sair para trabalhar, 5 minutinhos, não vai atrasar ninguém. Isso. Você senta, se conecta com o universo, faz aquela meditaçãozinha rápida, com um óleozinho essencial. Você vai ver como muda a sua vida, o seu dia a dia. Se cada um fizer isso, a gente vai ter um mundo melhor, né, Ricky? Eu acho. Acho que a gente vai produzir mais ainda, sabe? Acho que vai ter mais tempo, a gente vai ganhar tempo. Mais e melhor. Com certeza, se a gente para 10 minutos antes de dormir também, é bem importante. É muito bom. Para se conectar, equilibrar novamente, dormir bem. Nossa, isso é fundamental. É muito bom, né? E os chás também, né? Sim. Os chás também, tipo chazinho de hortelã, chazinho de erva doce para dormir, camomila. Com certeza, ajuda muito. Só cuidado que a chá que você tá bebendo, né, não tem cafeína, um chá mesmo que é chá natural mesmo, da folhinha. De erva, exato. Né? E é muito bom. E o chá, a gente só tem que ter um cuidado se ele pode ser bom ou ruim, dependendo se você tá com alguma doença mais grave e tudo. Aí você tem que perguntar ao seu médico que chá é o mais indicado para você. Mas normalmente chá de erva doce, chá de camomila, são chás que não fazem mal a ninguém, né? Mal. Que é importantíssimo. Ricky, muito obrigada pela sua presença, adorei o papo, as pessoas também tenho certeza que gostaram. A gente vai deixar o perfil da Ricky do Instagram aqui para vocês acessarem. Aí se quiserem tirar alguma dúvida com você, né, Ricky, conversar e tudo, aí vocês podem utilizar aqui pelo perfil dela no Instagram. Com certeza. Ricky, muito obrigada. Obrigada. Venha sempre que você quiser. Obrigada. Namastê. Namastê. No próximo bloco, você verá uma entrevista com o diretor de engenharia do TCE, Daniel Pereira, sobre a Resolução 008 de 2015. A gente volta já já. Atenção para o comunicado de recall de parafusos. Se você é robô, compareça. Quando houver um comunicado de recall, não corra riscos, compareça. É de graça, um direito seu e um dever do fabricante. Segurança é coisa séria, faça a sua parte. Conversamos com o diretor de engenharia, Daniel Pereira, sobre a Resolução 008 de 2015, que fala sobre o controle externo das obras públicas pelo TCE. Confira a entrevista. Estou aqui com Daniel Pereira, diretor de engenharia do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, para falar sobre engenharia. Muito obrigado pela sua participação, Daniel. Eu queria começar perguntando o que é a Resolução 008 de 2015. A Resolução 008 de 2015, que foi aprovada em plenário, nada mais é a resolução que ela dispõe sobre os conceitos de obra e serviço de engenharia. Dentro do seu corpo também tem toda uma lista, todas as fases que o jurisdicionado que for executar uma obra ou serviço de engenharia, que for montar o seu processo administrativo, vai ter que ter todos aqueles itens. Entendi. Existe então diferença entre obras
e serviços de engenharia. Sim. Qual a diferença dos dois? A diferença de obras e serviços de engenharia, a principal diferença é a nomenclatura. Pela orientação técnica 002/2009, que foi feita pelo IBRAOP, que é o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, eles dispõem que algumas nomenclaturas só se enquadram em obras e outras em serviço. Por exemplo, construir só pode construir sendo uma obra e não sendo um serviço. Ambos os termos, obra ou serviço, todos os dois terão que ter acompanhamento técnico e profissional especializado. Então, assim, não existe a diferença de que, porque é um serviço, não vai ter um responsável técnico especializado. A única questão é essa, nomenclatura, e também que o seguinte, a obra nada mais é que um conjunto de serviços. E o serviço é uma coisa pontual. Falando sobre a resolução 008/2015, a quem e que órgão se aplica essa resolução? A todos os órgãos da esfera estadual, federal, legislativo, judiciário, Ministério Público, executivo municipal, legislativo municipal. Então, assim, todos os órgãos que trabalham e recebem transferência voluntária de recurso público, ele está dentro da resolução. Entendi. E quais são os documentos que tem que conter um serviço de engenharia? Esses órgãos precisam apresentar. Quais os principais? Eu vou citar alguns. Porque na resolução nós temos todos os documentos necessários, que são todos os documentos que nós analisamos se estão contendo naquele processo. Por exemplo, uma obra não pode iniciar sem ter um estudo de impacto ambiental, sem um estudo de viabilidade econômica e técnica. Então, assim, esse seria o primeiro passo antes de começar a montar o seu processo. Então, assim, passando de projeto básico, obviamente com responsável técnico, emitindo a RT no CREA, o orçamento detalhado em planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, tabela de encargos sociais, BDI, que é a bonificação e despesas indiretas. Então, assim, isso tudo na fase interna. Então, passando por a parte de designar o fiscal do contrato, designar o fiscal da obra, contrato, notas fiscais, medição, inscrição a matrícula da obra no INSS, ordem de fornecimento, ordem de paralisação. Então, assim, todos os documentos que devem conter no processo de obra vão estar listados lá na resolução. Então, assim, obviamente e principalmente, iniciando a obra com um estudo de viabilidade, com um estudo de impactos ambientais, fica mais fácil. Com um bom projeto básico, dificilmente terão problemas subsequentes nas outras etapas. E quais são as sanções, no caso, que o gestor pode sofrer se não apresentar nenhum tipo desses documentos ou alguns tipos faltando, né? São sanções que já existem na nossa lei orgânica. Então, assim, o gestor, ele será notificado e será aberta uma diligência solicitando aquela documentação que não está contendo naquele processo administrativo. Então, assim, ele vai ter um prazo de 10 dias para responder a nossa diligência, atendendo ou não o conselheiro relator daquele processo, que seja daquele grupo, ele vai decidir quais as sanções que vai aplicar naquele gestor que cometeu ou não aquela omissão. Entre elas, a paralisação da obra, né? Pode parar a obra até que o gestor apresente todas as documentações. Sim. Se uma obra foi iniciada sem ter tido rito, sem ter toda a documentação necessária, ela vai estar irregular. O que seria mais importante ressaltar dentro da resolução? É importante que todos os jurisdicionados tenham conhecimento da resolução para que tentem seguir ao máximo ela, para que consigam fazer o seu empreendimento seguir da forma correta. Então, assim, às vezes por falta de conhecimento ou por falta de que existe aquele regramento aqui para prestação de contas aqui do Tribunal de Contas, para nossa análise técnica, para o embasamento do voto do relator, o gestor pode acabar não identificando aquela situação e não contendo no processo aquele documento. Então é importante que todos tenham conhecimento e consigam seguir o que determina na resolução. O senhor, como parte técnica aqui do Tribunal de Engenharia, especificamente, eu queria que o senhor dissesse qual os erros mais comuns que vocês encontram na engenharia
nas obras hoje em dia? São diversos. Como eu disse, principalmente a falta do conhecimento da resolução leva a que os processos sejam montados de forma irregular e que tenham que ser abertas diligências para que a gente consiga fazer uma análise total daquele empreendimento. Então, assim, a falta de estudos preliminares, algum erro no orçamento que tem que seguir a decreto federal, decreto estadual, de referência de preço, etc. Muito obrigado pela sua participação, Nada. Daniel. Espero contar com vocês em breve. Até mais. Esta semana você conheceu as práticas integrativas e complementares, as PICs, e como se beneficiar delas de forma gratuitamente pelo SUS. Além disso, levamos até você os benefícios da yoga para a sua saúde e como ela pode auxiliar na prevenção e tratamento de doenças, sem deixar de lado, claro, o tratamento convencional e a consulta com médicos especialistas. Além disso, você acompanhou a entrevista com o diretor de engenharia do TCE, Daniel Pereira, sobre a Resolução 008 de 2015, para entender melhor como funciona a fiscalização do TCE. Que tema você gostaria de ver aqui no TCE em Pauta? Mande a sua sugestão para comunicacão@tce.al.gov.br. Até a próxima!